Vamos compartilhar aqui uma palavra. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre os mandamentos da graça. A gente, quando começou a ensinar um pouco sobre a graça, sobre o evangelho da graça, sobre esse novo momento em que nós vivemos, ou já deveríamos estar vivendo, que é, o Novo Testamento, a nova aliança, enfim, há muitos questionamentos, quando se diz, na graça de Deus, que tudo já está feito, que Jesus, Ele já fez, que Jesus, Ele já pagou o preço do nosso pecado, e os nossos pecados já estão perdoados, e que você é livre para adorar, e que você não tem que fazer, porque Ele já fez. Enfim, quando falamos da graça, vem na cabeça das pessoas, às vezes, o pensamento e a ideia de que, na graça de Deus, eu não tenho que fazer nada, já está tudo feito, está tudo pronto. E muitos chegam a pensar o seguinte, agora eu estou na graça, e na graça eu sou livre para pecar, eu sou livre para fazer o que quiser, eu sou livre para continuar no erro, eu não tenho que mudar de vida, porque Jesus já fez tudo, eu fui salvo, e salvo eu serei para sempre, fui feito filho, não vou perder minha posição de filho. A grande verdade é que não é bem assim, diga, não é bem assim. Não é bem assim. Viver na graça de Deus é entender que uma obra grandiosa foi feita por nós na cruz, para que você fosse livre para servir, diga, livre para servir. Mas quem entende a graça, entende que uma vez vivendo a graça de Deus, você tem também responsabilidades, diga aleluia, diga responsabilidades, Claro que as responsabilidades que nós temos agora, não é mais viver debaixo da lei do Velho Testamento. Nunca foi a vontade de Deus que o homem vivesse debaixo de lei. Nunca foi da vontade de Deus. A agenda principal de Deus nunca foi a lei. A agenda principal de Deus sempre foi a graça. Nós, quando olhamos para o Velho Testamento, é uma mensagem grande, então não vai dar tempo de eu falar tudo hoje não, então eu vou conversar algumas coisas com vocês, depois a gente continua. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, e nós vamos encontrar um personagem chamado Abraão. Quem lembra de Abraão? Melhor chamado Abrão, pastor Fernando? Depois que foi Abraão, esse homem foi chamado amigo de Deus. Está lá escrito em Tiago em 2:23. Quem já leu isso? Que Abrão foi chamado o quê? Amigo de Deus. E Abrão ou Abraão, vou falar Abraão que fica mais fácil para você compreender. Esse homem, o relacionamento de Abrão ou de Abraão com Deus não foi com base em regras, não foi com base em lei. A lei nem tinha sido dada ainda, porque a lei foi dada por Moisés. O relacionamento de Abraão com Deus foi estritamente pela fé. Diga aleluia. Na verdade, Abraão se relaciona com Deus com base na graça. Relacionamento de fé. Eu creio. Deus falava com ele e ele enchia o coração daquela verdade e prontamente obedecia. É tão interessante a gente entender o relacionamento do homem de Deus com base na graça, porque quando o homem se relaciona com Deus com base na graça, ele faz coisa que o homem na lei nunca faria. Um exemplo, quando Deus pede para Abrão um filho, ele tem alguma resistência em entregar? Tem ou não, gente? Nenhuma. A relação, pastor Fernando, era de fé, não era de regras. Deus não pede a Abrão filho para provar para Deus que Abrão era alguma coisa. Deus queria que Abrão tivesse uma experiência. Ele entrega o filho, simplesmente pega o filho, levanta o altar, põe o filho, pega o cutelo, e daí ia partir o menino no meio. Deus diz, Abrão, agora eu estou vendo que você tem fé mesmo. Você tem fé.
Olha que coisa interessante, quando nós nos relacionamos com Deus com base na fé, quando Ele nos pede alguma coisa, a gente dá voluntariamente. Mas às vezes quando a questão é com base na lei, as pessoas têm dificuldade, as pessoas retêm dízimo, retêm oferta, retêm a disposição no servir, porque quem serve com base ou com a visão de recompensa, ele está sempre esperando receber alguma coisa. Mas quem serve com base na graça, no amor de Deus, ele está sempre reconhecendo que eu só posso fazer alguma coisa porque Ele fez por mim primeiro. Eu não tenho como dar nada se primeiro eu não tiver recebido. Percebe isso ou não? Amém, gente? Você não pode dar nada para Deus sem primeiro que Ele tenha te dado. Então, Deus, quando Ele dá a lei, não é para que o homem vivesse com base na lei. Deus dá a lei para o homem para mostrar para o homem a sua incapacidade de obedecê-la. É interessante isso. A lei foi dada 400 anos depois de Abraão. E Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Abraão não precisou de lei para se relacionar com Deus profundamente e ser amigo de Deus. Esta mentalidade tem que sair da nossa cabeça. Se você precisa de regras para um relacionamento com Deus, você ainda não experimentou o que é fé. Entende isso? Se você precisa de regra para um relacionamento com Deus, você ainda não conhece Deus. Abraão se relaciona com Deus simplesmente pela fé. E alguém vai dizer, então por que Deus deu a lei? Deu a lei então, apóstolo? Por que Deus deu a lei aos homens? Deus deu a lei, os 10 mandamentos aos homens e os demais mandamentos, que para mim lei é uma coisa só. Eu não sei diferenciar lei cerimonial, disso, daquilo outro. Lei é lei. 614, se não me engano. Então por que Deus deu a lei aos homens? Para mostrar para o homem a incapacidade de obedecer. O homem já vivia no pecado, mas ele não sabia sobre o pecado. Então a lei veio para mostrar para o homem o que era pecado, para que o homem chegasse à conclusão que ele dependia de Deus. Está comigo até aqui? Está indo devagarinho comigo o raciocínio? Então Deus dá a lei ao homem simplesmente para que o homem soubesse o que era pecado. E tendo noção do que era pecado, que esse homem se voltasse para Deus. Para isso que foi dada a lei. Deixa eu te mostrar alguns versículos. Romanos 5:20. Aleluia. Paulo diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que se revelasse a ofensa. Gálatas 3,19 diz, qual pois a razão de ser da lei? Ele responde, ela foi adicionada por causa da transgressão. Então o que significa transgressão? É exatamente isso. Enquanto você não tem noção da lei, da regra, você pode estar no erro, mas ainda você não transgrediu. Você pecou, mas ainda não é um transgressor. O que seria ser um transgressor? Explico. Você vai para um outro país e está andando de uma avenida e o quilômetro permitido lá é 100 km por hora, mas você não sabe, e você está andando a 150. Você cometeu um erro? Ou não? Entre aspas, você pecou ou não? Sim, ok. Mas quando que isso vai virar uma transgressão? É quando você vê uma plaquinha. Que plaquinha? A plaquinha dizendo que é permitido naquela via apenas quanto? 100 por hora. Então aí apareceu a plaquinha 100 por hora.
Você continua andando a 150. Agora você é o quê? Um transgressor. Antes você tinha pecado, mas não tinha conhecimento do pecado. Isso é o homem antes da lei. Ele não tinha conhecimento do pecado. Agora apareceu a plaquinha, 100 km por hora, e você está a 150. E continua a 150. Agora você é um transgressor. Então a lei veio exatamente para mostrar para o homem a sua transgressão. Que o homem, no seu estado de pecado, ele agora precisava saber de algumas coisas que Deus considerava uma transgressão. E o pior de tudo isso é que Deus queria que o homem soubesse que tem algumas coisas que você faz, que eu faço, que fazemos e que vamos continuar fazendo mesmo sabendo que o quilômetro é apenas 100 por hora. O Deus quer que você saiba, que eu saiba, que tem coisas que a gente não vai deixar de fazer, que nós precisamos da misericórdia e da graça dele. Você acha que você é bom o suficiente, que vai mudar tudo? Tem pecado que você cometeu ontem, que infelizmente você cometeu hoje de novo e vai cometer amanhã. Então você é um transgressor. Forte isso, não é? E o transgressor, o que transgride a lei, esse está debaixo de condenação. Então a lei foi dada para revelar para mim e para você que somos transgressores, que somos pecadores e que dependemos da graça de Deus. Cadê você aqui? Que dependemos da graça, dependemos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu sou dependente, você é dependente, nós somos dependentes. Tem coisas que por mais que você tente fazer corretamente, você vai fazer errado. Tem um texto que diz o seguinte, né? Não dê ouvido a tudo que o povo diz. Salomão falando. Porque quem de vocês, em algum momento no seu coração também não falou mal de alguém? Isso é um tipo de coisa que eu penso o seguinte: falar mal dos outros é pecado? É ou não, gente? Olha para o irmão que está do lado e fala: ser linguarudo é pecado. É ou não é? Falar mal dos outros é pecado. Falar mal do pastor piorou, né? É pecado dobrado. Né, gente? Escuta. Mas vamos lá. Ah, não, pastor, mas eu consigo dominar a minha língua. Eu não falo mal mais. Amém, fala aleluia. Não é não, irmão? Quem consegue dominar a língua, está tudo certo. Aleluia. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Em algum momento você não se pega falando mal de ninguém aqui, não? Sim ou não, gente? Ah, ó, aqui, ó. Você não falou com a boca, mas falou na mente. Olha para alguém que está para você carinhosamente, fala assim: transgressor. Tá vendo? Hein, Zé Maria? E aí? Como é que faz? Os homens aí, ó, deixa eu mexer com os homens. Eu não traio a minha esposa. Parabéns para você. Isso é digno de um homem de Deus. Diga amém. Cadê os homens, gente? Isso é digno de um homem de Deus. Não trair a esposa. Ok. Mas de vez em quando você dá uma olhadinha. E a Bíblia diz que quando você olha e deseja, você já cometeu o pecado. Então, de novo, transgressor. Está percebendo o que eu estou falando? Estou dando exemplos bem pequenos para vocês entenderem. Se não for a graça de Deus, se não for o amor de Deus, nós já estávamos condenados. Não pense que você é bom,
Nem Jesus aceitou ser chamado bom, lembra? Bom mestre, que farei? Jesus fala, opa, bom, só aquele que está lá no céu. Somos dependentes da graça de Deus. A lei foi dada para mostrar exatamente isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eu acho interessante que tem gente que pega, não, apóstolo, Deus colocou um amor tão grande no meu coração pelo próximo, e eu fui lá e fiz uma compra para minha casa. Eu comprei, apóstolo, a minha compra ficou R$600. Tem gente que faz compra de R$600 aí, ai misericórdia, 500, 1000, né, gente? O negócio está esquisito, tá? Misericórdia. Vamos orar pelo. Deus tem que ter misericórdia, hein, gente? Se eu estava fazendo umas contas, eu falei, Jesus, como é que nós vamos fazer? Gás de cozinha, R$130. Quanto está mesmo aí? Cento e quanto? Cento e não sei o que, não é? R$110. Jesus tem misericórdia. Aí a pessoa fala, não, apóstolo, Deus colocou amor no meu coração. Ai, como eu amo, eu amo demais. Deus, eu amo. Aí a pessoa vai lá e faz uma compra para ele R$600. E vai lá e compra uma cesta básica de 30. É para dar para o próximo. Só que a Bíblia fala para você amar o próximo como? Isso é lei. Você quer viver pela lei? É pela lei. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então você vai ter que fazer uma compra de R$600 também e dar para ele. A lei só veio para revelar para o homem que ele não pode. Percebe, gente, o que eu estou dizendo? Não tente viver para a lei, você vai ser condenado. Volte-se para a graça de Deus. Volte-se para aquilo que Jesus já fez por você na cruz. Agora, então, apóstolo, já que chegamos à conclusão de que a gente não pode, então nós vamos viver uma vida de qualquer maneira. Opa! É disso que nós vamos conversar um pouco hoje e vamos continuar depois. Existem mandamentos na graça. Só que não é mais mandamento no tom de ordenanças condenatórias. Se você não fizer isso, você vai queimar no inferno. Se você não fizer aquilo, a consequência vai ser essa. Se você não fizer isso, a maldição. Por que não tem mais maldição na graça? Porque Jesus já fez maldição por mim e por você na cruz. Quem crê nessa verdade, diga aleluia. Na cruz Jesus já se fez maldição por nós. Então não existe esse negócio de maldição mais na graça. Eu não estou debaixo de maldição. Eu não vou viver debaixo de maldição. Não tem maldição sobre a minha cabeça, porque eu estou em Cristo e Jesus já levou toda a maldição na cruz do Calvário. Agora, já que já não tem maldição, eu posso viver de qualquer maneira? Não. Porque alguém que experimentou a graça de Deus, essa pessoa tem noção e compreensão do que foi feito por ela na cruz. Mas deixa eu te mostrar algumas coisas importantes sobre os mandamentos da graça. Então hoje nós vivemos o Novo Testamento, diga aleluia. Não estamos mais debaixo de lei, não estamos mais debaixo de condenação, não estamos mais debaixo de maldição. Mas existem mandamentos no Novo Testamento, existem mandamentos na graça, quem crê diga sim. Vamos para 1 João 3, 21 e 23. Vamos lá. 1 João 3, 21 ao 23. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Isso aqui é compreensão de graça. Olha. Meu coração não me acusa, eu tenho confiança diante de Deus, que aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. A gente parar lendo só aqui, aí vira um BO. Porque guardamos os seus mandamentos, a ideia já vai direto para onde? Já vai para a lei, né? Já vai lá para o Velho Testamento. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. A gente não pode ler texto sem contexto. Ora, só que o apóstolo continua escrevendo. Ora, o seu mandamento é este. Que mandamento agora? Do que mandamento ele está falando lá em cima? Esse aqui, olha. Que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, quais são os mandamentos da nova aliança?
Olha que coisa interessante. Quais são os mandamentos da nova aliança, gente? Crer em Jesus. Isso significa dizer, acreditar naquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Encher o seu coração das verdades do Evangelho da salvação, do Evangelho de Cristo. Esse é o mandamento. Crer no que Jesus fez por você. E mais, amemos uns aos outros. Mas amar uns aos outros como? Com base lá no mandamento do Velho Testamento? Não. O próprio João vai explicar isso para a gente em João 13. Abre lá. Como que é para mim amar uns aos outros agora na graça de Deus? Está aqui, olha aí, João 13, 34. O apóstolo João vai dizer: novo mandamento vos dou. O que ele está dando agora, gente? Um novo mandamento. Novo mandamento vos dou. Que é o que, gente? Que vos ameis uns aos outros. Agora mudou. Qual que era o mandamento do Velho Testamento, da Velha Aliança? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Qual é o novo mandamento? Amar ao próximo como eu vos amei. É mais fácil ou mais difícil? Depende da ótica, né? Mas pensa comigo. No Velho Testamento, você tinha que amar o próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento, na graça, João está dizendo, um novo mandamento vocês receberam. Que vocês creiam no Filho de Deus e que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Sabe o que significa isso? Se eu não compreender o quanto eu sou amado, eu não vou conseguir te amar. Sabe o que está trazendo aqui para mim, para você, como uma grande revelação? Que é poderosa. Quando você compreende o amor de Deus por você, deixa eu dar um exemplo. Quem aqui compreende que você foi perdoado? Nossa, isso é bom, né? Pouco perdoado ou muito perdoado? Quem reconhece que hoje mesmo, você precisou de perdão? Nós citamos algumas coisas aqui que a gente continua errando continuamente. Então nós precisamos de perdão todo dia. Então nós precisamos de muito perdão. Diga comigo, muito perdão. Quem entende que precisa de muito perdão e sabe que muito foi perdoado, não tem dificuldade de perdoar. Então uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, coração, é porque ela ainda não entendeu a dimensão do amor de Deus por ela. Esse é o mandamento da graça, está vendo, Fernando? O mandamento da graça é você amar ao próximo como o Senhor te ama. Muda tudo. Porque agora é o seguinte, na graça, você não tem que fazer para ser. Na graça, você foi feito. E agora você tem que ter uma postura de quem é. Então, se você foi amado, se você foi perdoado, ao ponto de ser perdoado todos os dias, perdão, perdão, perdão. Agora o que se espera de alguém que foi tão perdoado é o quê? Perdoar. Então não é assim, se você não perdoar, você vai para o inferno. Não, você experimentou o amor de Deus, você crê no amor de Deus, creio. Você crê naquilo que Ele fez, você creio. Você crê no que Jesus fez na cruz, eu creio. Então agora ame o próximo como Ele te amou. Seja alguém parecido com Ele. Os mandamentos da graça, Ele não vem com um tom de condenação. É uma coisa muito interessante a gente pensar nisso. Eu queria te explicar uma coisa aqui rapidinho, e vou terminar e vamos orar, porque eu preciso continuar outro dia. Mas deixa eu tentar trazer uma coisa aqui que eu acho importante. Lá na nossa gramática, gente, nós temos algo
nos verbos que diz o seguinte, tem professor de português aqui, mas que diz o seguinte, que o verbo ele tem modo, o que mais? O modo e o estado, é isso? Não, o tempo e o modo. Nossa, olha o português. Quem está lembrando da escola aí, ginásio? O tempo e o modo. Então o verbo tem um tempo. Qual que é o tempo do verbo, gente? Passado, presente e futuro. Diga comigo. Passado, presente e futuro. Não é isso? E o modo? Vamos lá, gente. Imperativo, subjuntivo e indicativo. Tá certo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então nós temos os verbos indicativos, subjuntivos e imperativo. E o tempo presente, passado e futuro. Está comigo aí? Lembrou da escola? Mas vamos trazer isso aqui para a palavra. No Novo Testamento, nós temos os imperativos de Deus. O que são os imperativos de Deus? Imperativo é aquilo que você deve fazer ou ser a partir de algo que vem do indicativo. Pegou comigo? Bagunçou a cabeça ou não? Deu para ir, Fernando? Então, imperativo é aquilo que você deve ser ou fazer a partir do indicativo. Então, o verbo indica algo, certo? E o verbo imperativo é aquele que, porque você é, agora você tem que ter essa postura. Pegou mais ou menos o que eu estou querendo dizer? No Novo Testamento, todas as cartas, principalmente de Paulo, elas têm essa estrutura. Que estrutura é essa? Primeiro, Paulo vai mostrar para você o indicativo. Quem você é ou foi feito. Amém? Quem você é ou foi feito. E depois ele vai mostrar, a segunda parte da carta vai estar o quê? O imperativo. Então, por que você é, agora você vai fazer. Amém ou não? Amém ou não? Ficou confuso? Então vou explicar de outra forma. Paulo vai dizer para você assim: por que você foi perdoado, agora você tem que fazer o quê? Perdoar. Percebe? Você não tem que perdoar para ser perdoado. Está percebendo o que eu estou dizendo? Você vai agora perdoar porque você foi perdoado. Você é perdoado. Agora você perdoa. Então hoje, os mandamentos da graça, o imperativo da graça, é resultado daquilo que você já é. Diga aleluia. Então por que você não deita com a prostituta? Porque é mandamento? O mandamento da lei dizia: não deita com a prostituta, porque senão você está debaixo da maldição. Mas por que você hoje não deita com a prostituta? Porque você foi separado para Deus. Você foi feito separado para Deus. Você é santo. Então o que se espera de alguém que foi feito santo, justificado, justiça de Deus na terra? Que ele se deita com a prostituta? Não, óbvio que não. Então hoje nós, porque é muita coisa para falar, mas escute isso aqui. Tem gente que não deita com a prostituta por causa de uma lei. Ele está com medo de ser punido. Isso não é característica de quem é convertido. Porque se você não faz com medo da pena, você não converteu. Pegou o que eu disse agora? Vocês estão cansados, gente? Eu estou falando de coisa muito difícil, não? Está indo bem? Está indo bem? Está indo bem? Se a pessoa não faz algo errado por causa da lei, ele ainda não converteu. E aí eu fico tão surpreso, porque eu fico pensando comigo assim: gente, então tem muita gente dentro das igrejas que não converteu ainda.
Porque a conversão, ela primeiro faz o quê? Ela muda você. Agora você não vai fazer, não é com medo da pena. Você não faz porque já não combina mais com você. Uau! Não tem nada a ver comigo. Como que você, templo do Espírito Santo, vai se unir à prostituta e vai deitar o Espírito Santo com a prostituta? Como que você, um com o Espírito Santo, homem, vai deitar com outro homem? Percebe? Como que você, mulher, cheia do Espírito Santo, vai deitar com outra mulher? O convertido, aquele que experimentou a graça de Deus, aquele que experimentou a transformação, as atitudes dele, quer dizer, os imperativos, os mandamentos da graça, vai ser sempre resultante do indicativo de quem essa pessoa é agora. Então, você hoje não vive uma vida de santidade com medo do inferno. Você hoje vive uma vida de santidade porque você foi separado para Deus. É bom demais entender isso. É ou não é? A gente não vive, você não faz as coisas erradas com medo da justiça, não. Porque você sabe que você foi feito justiça de Deus na terra. Seus pecados já foram perdoados, seu nome está escrito no livro da vida. Volta logo, Jesus, vamos lá para cima, gente. Não é? Nós temos certeza da nossa salvação. Não é por isso. Por que você tem uma vida diferente hoje? Porque você é diferente. Você recebeu nova natureza, aleluia, amém? O Espírito de Deus habita em você. Gente, isso é poderoso demais. Nós amamos o Senhor. Olha, vamos lembrar aqui de um outro mandamento da lei, para você entender o que eu estou explicando. O outro mandamento diz assim: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quem já leu isso aí? Quem aqui ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Quem ama? Aham. Sabe o que o apóstolo vai dizer do Novo Testamento? Qual que é os imperativos do Novo Testamento? Os mandamentos da graça? João vai dizer o seguinte, olha que coisa interessante. 1 João 4,19. Ele vai dizer o seguinte: sabe por que nós amamos o Senhor? Porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que é isso? Sabe por que hoje você consegue demonstrar amor ao Senhor? Não é porque você decidiu amá-lo, é porque primeiro você recebeu amor. É muito diferente. Quando eu entendo que eu sou amado, amar não é difícil. Quando eu entendo que eu sou perdoado, perdoar não é difícil. Ah, pô, se eu não dou conta de perdoar, você não entende o que é perdão. Você nem entende que você foi perdoado. Porque como não perdoar o Fernando se eu sou perdoado todo dia? O dia que eu entendi isso, minha vida mudou, irmão. Eu tinha uns trem agarrado no meu coração alguns anos atrás, mas o dia que eu entendi isso, eu fui naqueles que me ofenderam e eu que pedi perdão. Minha esposa está aí de prova. Eu fui naqueles que me arrebentaram, foi eu que pedi perdão. Sabe por quê? Eu não vou conviver com isso não, aí. Eu fui muito perdoado. Eu vou ficar com esse trem agarrado no meu coração, não. Que fique o agarrado pro lado de lá. Meu coração aqui, ó. Eu fui perdoado demais, não tem como não perdoar o outro. Eu fui tão amado, que agora o que se espera de alguém que foi tão amado é o quê? Amar. Quem entende o quanto foi amado, por isso que João vai dizer, sabe qual que é o mandamento, o novo mandamento? Que você ame ao próximo como o Pai te amou. Isto é, se você entende quanto você é amado, você vai se relacionar totalmente diferente com o outro. Até aqui tudo bem, irmãos? Eu preciso parar por causa do tempo. Mas eu quero, se Deus permitir, compartilhar com vocês depois um pouco. Vamos pegar uma carta do apóstolo Paulo, o livro de Efésios. Se não for domingo que vem, um outro domingo eu faço isso com vocês. Nós vamos pegar o livro de Efésios e nós vamos ler alguns textos, alguns versículos chaves do livro de Efésios.
E eu vou mostrar para você isso aqui, o indicativo e o imperativo. Quem você é agora e o que se espera de você. Não como um mandamento, mas agora é fruto. Se você foi feito santo, espera de você o quê? Frutos o quê? De santidade. Amém? Se você foi feito separado para Deus, o que se espera de você é que você tenha frutos característicos. Se eu falava lá com os irmãos lá em Esmeraldas domingo, foi domingo, Preta? Eu falava disso lá com eles, né? Que até preguei para vocês aqui já. A nossa posição e o nosso estado. Que nós precisamos o tempo todo submeter o nosso estado à nossa posição. Então, o que eu sou em Cristo, o que foi feito em Cristo, como que eu estou vivendo? Eu preciso submeter. E ter um estado, ter um estilo de vida coerente com aquilo que agora eu sou no Senhor. Você é santo, separado, filho de Deus, perdoado. Você é representação de Deus na terra. Tenha uma vida coerente com a sua posição. Amém? Não preocupado com o inferno, essas coisas. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, irmão. O inferno não foi feito para nós, não. Ainda mais você que está em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo está doido para colocar dúvida no seu coração. Não deixa não. Você é de Deus. Amém ou não amém? Você é de Deus. Para Deus você vai viver. Para Ele você vai viver. Porque você agora tem essa natureza. Filho de Deus. Amém? Até aqui, deu para pegar? Deus abençoe vocês. Como eu disse, é uma mensagem que não dá para terminar hoje. Eu preciso continuar. Mas eu queria que você pensasse nisso. Quanto mais você compreende o quanto é amado, mais você ama. Amém?